Olá, bom dia. O Ministério da Saúde autorizou que as farmácias populares façam a distribuição gratuita de absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa medida pode atingir mais de 24 milhões de pessoas no Brasil. E aqui no Maranhão, como é que ele vai ser desenvolvido? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi a Nicole Campos, que é assessora de salvaguarda da Plan International. Bom dia, Nicole. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui novamente. É um prazer meu recebê-la. Essa medida eu acho que é de extrema importância, principalmente dentro da Plan, que atende meninas, não é isso? Sim, nós somos uma organização humanitária que desenvolve programas, e projetos de desenvolvimento, de promoção e defesa de direitos, e o nosso principal público são meninas. É um recorte muito específico por conta das questões de desigualdade de gênero. A gente trabalha o direito da criança e o recorte de gênero. Então, muitas meninas, sim, dos nossos programas, com quem a gente trabalha, vão ser beneficiadas com certeza. Esse é um problema recorrente, quer dizer, vocês sentem esse problema no dia a dia dentro da organização, Nicole? A questão da dignidade menstrual, sim. Inclusive, eu queria falar um pouco, sobre essa medida do Ministério da Saúde. Fique à vontade. Porque foi lançado esse programa recentemente, é um programa de promoção da dignidade menstrual. E, embora seja uma iniciativa do Ministério da Saúde, esse programa, a gente não pode deixar de reconhecer os esforços que foram feitos pela sociedade civil, pelos movimentos, pelas próprias meninas, que protagonizaram muitos momentos de discussão, de diálogo, para que chegasse ao desenho desse projeto. Exatamente. E sim, respondendo a sua pergunta, a gente tem pesquisas que foram desenvolvidas tanto na Plan, também fizemos algumas pesquisas e discussões que já vinham anteriormente. Essa discussão sobre dignidade menstrual, ela vem desde os anos 2015, 2016. E as pesquisas apontam, sim, a gente tem um dado da UNFPA, que é o Fundo das Nações Unidas para a População e Desenvolvimento, da Unicef também, que 1 a cada 5 meninas aqui no estado do Maranhão, elas podem faltar à escola por falta de instalações adequadas ou acesso a itens de higiene. E isso impacta no direito à educação delas. Com certeza, eu diria até que esse número, se a gente pesquisar direitinho, ele pode ser maior, viu? Com certeza. Porque a gente tem muita menina em situação de vulnerabilidade, vamos dizer assim. Parece uma coisa boba. Dignidade menstrual, o que significa isso? É uma coisa boba, coisa de mulher. É coisa de mulher sim, né? Sim. Só mulher que vai me entender isso, né? Sim, é coisa de mulher e é coisa de pessoas que menstruam também, isso. Porque a gente traz para a discussão também os corpos que menstruam, que não estão encaixados nessa expressão de gênero de ser mulher. Mas isso que você traz é muito importante, a gente falar de dignidade menstrual. Quando a gente fala de dignidade menstrual, a gente fala num tripé, que é a educação sobre o que é menstruação. Muitas pessoas não sabem. Os homens, as pessoas que não menstruam, não sabem exatamente o que é menstruação. Ou muitas pessoas sabem, mas ela é envolta em mitos, em tabus, sabe de preconceitos. Forma errada, vamos dizer assim, né? Isso, não querem falar sobre o assunto. Tem concepções erradas, muitas crenças. O segundo pé desse tripé é a questão da infraestrutura. Então, se a gente não entende a menstruação e a necessidade das mulheres, porque esse é um assunto velado na nossa sociedade. Pois é, incrível como isso não é considerado um tabu, né? É um tabu. Então, as pessoas não discutem, as mulheres não falam das suas dificuldades porque não falam da menstruação. E aí a gente não tem investimento nessa infraestrutura, nas escolas, nos ambientes em que as mulheres e as pessoas que menstruam frequentam. Elas acabam perdendo aulas e isso vai impactando em vários outros direitos. E o terceiro, tripé, é a questão econômica, do acesso aos itens de higiene. Então, se a gente tem um Brasil extremamente desigual, com muitas pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, isso quer dizer que nós temos muitas pessoas, meninas, mulheres e pessoas que menstruam, sem acesso aos itens para fazer o gerenciamento da sua menstruação adequadamente. Vamos falar do absorvente. Sim. Parece uma bobagem, absorvente, né? Mas ele não é barato, ele não é baratinho, não tem aquela coisa baratinha que você vai na farmácia e compra. Ele é um item necessário
todos os meses, gente, para quem não sabe disso, é todo mês a mesma coisa, sabe? E todo mês tem que comprar aquilo. Sim. Então isso impacta economicamente as famílias que não têm essa disponibilidade, né? Mas uma família com 5 filhas, e é muito comum, né? 4 filhas, 5 filhas, todas mulheres numa mesma casa. Imagina a despesa que é, né? Exatamente. Ainda bem que você tocou nesse assunto, porque é muito importante, né? Quando a gente fala de pessoas em situação de vulnerabilidade e a gente se coloca no lugar delas, sim, talvez o que seja muito baratinho para pessoas de nós, classe, vamos né? dizer assim, vamos que dizer, tem nós mais é simples comprar um absorvente. Quem que não pode comprar? Muita gente. R$3, R$4, R$7, mas para uma família que vive com R$278 per capita por mês, isso é um impacto gigantesco no orçamento. Então, o que você vai preferir? Comer ou usar um item de higiene? E aí, o que acontece? A gente tem os materiais improvisados que impactam na saúde. Então, um pedaço de jornal, papel... cheio de tinta. Isso, exatamente. Miolo de pão, né? Que nós já ouvimos falar muito sobre isso. Você já tocou em dois pontos bem interessantes. O que pode causar, as consequências dessa falta de dignidade menstrual que a gente está falando? O acesso à educação, o acesso à saúde. Sim. Quer dizer, impactar na saúde e na educação de uma menina que por acaso não tenha essa solução à vista. Aí ela não vai poder sair de casa, ela não vai para a aula. Se ela usa um material inadequado, ela vai causar problemas à saúde. Quer dizer, a gente tem muitas variações, pode-se dizer, de um problema desse. Sim, e tem muitas outras questões que a gente pode discutir. Assim, falar de dignidade menstrual, de saúde menstrual, ela impacta em tantas áreas da vida de uma pessoa, né? Porque está tudo interconectado e por isso que esse programa, né, de dignidade menstrual, ele é um primeiro passo. E é muito interessante quando o Ministério da Saúde divulga que é um programa intersetorial. Então, nós temos a participação, né, da assistência social, da infraestrutura, da saúde, da educação. Né? Sim, e é exatamente por isso, porque a gente tem muitos impactos. Então, só para acrescentar do que você falou, imagina, impacta inclusive no trabalho. Né? Sim, no absenteísmo. É verdade. Imagina uma pessoa, né, um trabalhador ou uma trabalhadora que tem que sustentar tantos filhos, né, numa condição tão precária. Essa mulher que talvez é autônoma, ou essa pessoa que menstrua é uma autônoma, como é que ela faz para ir trabalhar naquele dia? Né? Ou mesmo é empregada, mas tem tantas contas a serem pagas. Pois né? Tem a autônoma, ela precisa ir para o trabalho, vamos botar que ela tenha 2 filhas só, para não causar tanto impacto, vamos botar só 2. Mas imaginou, ela tem que suprir as carências dela e suprir as carências das filhas. Exatamente. Que aí vai prejudicar o acesso à educação, o acesso à saúde, a dela o acesso ao trabalho. São tantas coisas juntas que não dá nem para a gente entender porque as pessoas se colocam contra um projeto desse, né? Porque teve muita repercussão, lembro, há um tempo atrás, a gente teve muita repercussão negativa com relação a esse problema. Sim, por ignorância, né? É aquele tripé que eu falava. A ignorância é a falta de educação sobre esse assunto. De você entender por que ele acontece, é um processo natural, você ter acesso a números, você ter acesso a evidências. Então, quando eu falava que hoje a gente tem esse passo inicial, que é o Programa de Dignidade Menstrual, a gente sabe que é um passo inicial, e eu falo inclusive no estado do Maranhão, em que são 114 municípios que vão ser beneficiados. É um pouco mais que a metade dos municípios que a gente tem no estado. Então, ainda tem muito caminho a ser percorrido, sim, mas tem é um quase passo... a metade esperando aí para ser beneficiado. Exatamente. E a gente tem que reconhecer esses esforços, né? De tantas pessoas, inclusive de meninas, que deram seus depoimentos, que falaram pra gente, que em muitos momentos protagonizaram, né, discussões amplas e em público, nas televisões, né, nos meios de comunicação, nos espaços de diálogo. As estão guerreiras agora, graças a Deus, né? E sem vergonha de falar sobre isso. Sem vergonha de falar sobre isso. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco, essa falta de vergonha de falar sobre isso. É um minutinho só e a gente volta já.
Já estamos de volta conversando aqui sobre a distribuição de absorventes íntimos que já foi autorizada pelo Ministério da Saúde a ser feito pelas farmácias populares por ter um alcance bem maior. Eu estou conversando aqui com a Nicole Campos, que é da Plan International, e a gente terminou falando no bloco anterior sobre essa vergonha de falar de uma coisa que é natural para nós, desde que a gente tem 10, 12, 11 anos, sei lá, até o fim da idade fértil. Por que a gente tem vergonha de falar sobre isso, Nicole? Você tem alguma explicação para este fato? A gente vai consultar, né, as especialistas, as pessoas que começaram a fazer pesquisa em ciências sociais, na área da saúde, né, também, e muito baseado em estudos de gênero. O que elas dizem? Primeiro que é dado na sociedade que a gente tem uma desigualdade de gênero enorme. E existem dispositivos e formas, né, e normas sociais que são construídas socialmente para que exista essa desigualdade e que vão contribuir, produzir e reproduzir a desigualdade. Então, quando você tem um assunto como menstruação, que acontece no corpo daquelas pessoas que são classificadas como mulheres e, portanto, com menos valor, com menos participação, você atrelar algo negativo a esse processo é uma forma de desvalorizar a mulher, né? de prendê-la, né, nessa situação e de excluí-la. Então, por exemplo, quando você vai consultar, né, as pessoas, o que as pessoas falam sobre menstruação? Eu não posso participar de rituais religiosos. Ai, meu Deus, eu não posso mesmo? cozinhar. Eu não posso andar de bicicleta, eu não posso tomar banho e lavar a cabeça. Não posso lavar né? a cabeça, E é verdade. Em algumas comunidades elas ficam totalmente isoladas. Então é uma forma socialmente, né, construída de você impor essa desigualdade e o controle sobre os corpos das mulheres. É histórico, é algo histórico, mas tem tanta carga negativa, É verdade. tanto mito, que por ser repetidamente reforçado, acaba se tornando uma verdade. Então, menstruação é algo nojento. Pois é, e aí o que a gente faz nesse caso, gente, se a gente menstrua todos os meses? Exato. É nojento? Será que não é só um processo natural? Muitas pessoas falam que é um sangue sujo, mas quando a gente tem educação sobre isso, né, a gente vai entender como é que se dá esse processo. E por que não é um sangue sujo? Né? Não é uma impureza. Eu estou me limpando, me purificando. Existe muita essa concepção. Pois né? é. Se alguém lembrar como as crianças nascem, como elas são geradas, jamais vão pensar uma coisa dessa. É só a gente ler um pouquinho, gente. Hoje tem até o Google para facilitar esse processo de quem não gosta de livros, de quem não gosta de ler. Vai lá no Google, vai entender direitinho. Tá na moda agora, né? Dá o Google que você vai saber tudo. Então, vai lá, dá este Google que você vai exatamente saber o que significa menstruação e a partir daí pode até entender a nossa necessidade de um programa como Sim. esse, né? Aqui no Maranhão você tem ideia de quantas meninas ou quantas pessoas, não é meninas, porque vai de 10 até 49 anos, né? A abrangência desse programa. Quantas pessoas podem ser alcançadas aqui no Maranhão? Você tem noção? Eu não tenho esse número agora, mas existe esse recorte, né? De 10 a 49 anos. 10 a 49 Sim, anos, eu sei que no Brasil é quase mais da metade da população, né? São mulheres, mas nesse recorte etário nós temos cerca de 24 milhões de pessoas. 24 milhões de pessoas, exatamente, né? A gente não tem dados específicos sobre o Maranhão nesse caso, né? Mas a gente já sabe o tanto de municípios que vão ser atingidos. E assim, você já sabe como é que vai funcionar essa entrega? A gente chega na farmácia, pede o absorvente, como é que é? Quantos a gente pode receber por mês? Ainda tem essa história, quantos a gente pode receber por mês? Exatamente. Eu não tenho todos os detalhes, mas uma nota que foi lançada pelo Ministério da Saúde explica exatamente os critérios para você receber. Então, a primeira coisa é você ir ao site, né? Ou, se você não tiver acesso à internet, né, você pode ir a um centro de referência da assistência social, que é o CRAS, ou o CREAS, ou a própria unidade básica de saúde. Você pode se dirigir mais fácil, a esses né? Unidade básica locais. de saúde tem em quase todo lugar, né? Sim, e saber se você atende aos critérios, que são critérios de vulnerabilidade, né? Então, se você mora numa família que a renda per capita é de 200 se eu não estou enganada, 218 ou 278 reais per capita.
capita, né? Mensal, você tem acesso. Estudante da rede de ensino pública, e aí a renda per capita da família já é um pouco maior, que chega a metade de um salário mínimo. Se você está em uma situação de extrema vulnerabilidade ou população, né, em situação de rua, e também as mulheres que hoje estão fazem parte da unidade do sistema prisional, né, das unidades do sistema prisional. Mas aí você tem que atender todos esses critérios ou são critérios onde você pode se encaixar? Pelo menos um desses. Ah, tá, por exemplo. O estudante da rede pública, por exemplo, a menina que é estudante da rede pública, ela já pode ir lá, só com esse pré-requisito, ela já pode se capacitar a receber, é isso? Não, ela não vai primeiro na farmácia popular. Não, eu estou falando por fazer o cadastro. Ela faz o cadastro por meio do site, o aplicativo do SUS, ou numa unidade básica de saúde. Lá também vão apoiar a preencher um formulário, que ele pode ser online ou impresso. E aí sim, com esse formulário e o CPF, pode se dirigir a uma farmácia popular para ter acesso ao absorvente. Entendi. Eu quero saber, por exemplo, assim, uma menina que é de escola pública, só por essa condição ela já se credencia a participar do programa? Não, porque ela tem que estar cadastrada no cadastro único, né, da assistência social, que é o que determina o critério de vulnerabilidade dela e de renda familiar. Por outro lado, a gente tem essa iniciativa da farmácia popular, mas as escolas e a educação desde o ano passado, muitas prefeituras e o estado do Maranhão assumiram também essa entrega de preservativos. Maravilha, maravilha. Né? Então a gente já tem mais uma porta aberta, Exato. né? Essa é uma segunda porta, mais escancarada, vamos dizer Exatamente. assim. Mas a gente já tinha uma portinha aberta, as escolas. Na educação, educação e agora a tinha. gente tem algo mais abrangente. Nas escolas, funciona mesmo, sim, essa entrega? Você tem informações a respeito? Não tenho tantas informações detalhadas, mas sei que foram iniciativas que iniciaram, né, que começaram no ano passado. Muitas meninas foram beneficiadas, sim, e nós temos o governo se comprometendo a continuar. E a iniciativa da entrega pela farmácia popular, acho que só vem a fortalecer, né, o que já foi iniciado. Cada passo que a gente der nesse caso é muito importante, porque ele vem agregar mais coisas ao que já existia. Só uma curiosidade, quantos pacotes pode receber por mês, gente? Eu não tenho essa informação, né, de quantos pacotes, mas seria interessante mais de por exemplo, né? você tem mulheres com um fluxo mais reduzido, tem outras com fluxo muito intenso que precisam de um pouco mais de um pacote. Um pacote tem normalmente 12, se eu não me engano, 12 a 15 absorventes, né? Isso pode ser bom para uma mulher, pode ser bom não, suficiente para uma mulher e pode não ser para outras. Ela precisa de algo mais específico. Eu vou ficar devendo essa informação, mas nós vamos descobrir quantos absorventes uma pessoa pode receber por mês, né? Ver se é necessário também. Tem que fazer a coisa direitinho, né? A gente é exigente. Não, claro, e acho que isso que você traz é muito interessante, porque a gente pode continuar falando sobre o assunto. Isso, continuar. Não é porque existe o programa que a gente vai parar agora de falar. Porque você fala, quantos pacotes uma mulher usa? A gente sabe que cada pessoa que menstrua, né? Cada corpo é diferente. Cada corpo é diferente. Algumas têm um fluxo maior, outras têm um fluxo menor. Tem a questão das alergias, tem a questão das preferências e como você se adapta. Então imagina que se esse programa só tem a entrega de um modelo de absorvente. Meu Deus. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz, né? E Elda, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né? Já que estamos tocando no tema da vergonha, dos tabus, para divulgar um material que a gente tem na Plan. É um livreto que nós fizemos em parceria. Vou colocar bem aqui para todo mundo ver. Ótimo, direitinho. Obrigada. Então, esse livreto... Para onde que eu viro, gente, esse livreto, para mostrar ele direitinho o que é? Vamos falar sobre menstruação sem vergonha e sem tabu. Isso. No caso, esse material está impresso, mas nós temos disponível no nosso site da Plan, que é plan.org.br, na parte de publicações, ele está pronto para download, né? Então, a gente criou esse material com 3 historinhas de meninas a partir de 10 anos, em várias etapas das suas vidas, né? Uma ainda está na puberdade,
outra que já envolve discussão com com os meninos, e uma que já é mais adolescente e tem algumas questões já relacionadas com a saúde sexual, né? Porque já tem uma vida sexual ativa também, e né? a gente aproveita para abordar também a questão, né, das infecções sexualmente transmissíveis, a prevenção da gravidez, que vem atrelada ao tema, né? Porque um corpo que menstrua é um corpo que pode estar preparado e pode gerar uma gravidez. Vida, né? E ele finaliza com 3 atividades muito simples de serem realizadas com pessoas a partir de 10 anos, que podem ser realizadas pelas próprias meninas, né, e pessoas que menstruam, dentro das escolas ou com famílias dentro também. De casa, eu acho que a família tem que ser envolvida nisso, para não ficar com vergonha de falar a respeito disso, né? Isso não é nenhuma vergonha, nem classifica como vergonha, não é nenhuma vergonha não. Não é vergonha, não é nenhuma vergonha não é vergonha. Menstruar é natural da mulher, todo corpo feminino, ou todo corpo, sei lá, menstruou, pronto, já está dentro dessa categoria que precisa ser amparada. Se não puder prover as medidas básicas para isso, o governo tem que fazer, e esse passo é super importante. A distribuição pela farmácia, então, eu acho que vem popularizar ainda mais esse processo, e quanto mais acesso se tiver a isso, melhor. Na Plus Minas já não tem vergonha de falar sobre isso, né, Nicole? Acredito que ainda é um caminho longo, mas muitas já estão sem vergonha de... Já estão sem vergonha, né? Nesse caso é bom a gente ser sem vergonha. Exatamente, num bom sentido, né? Sim, nesse caso não devemos ter vergonha, é nossa situação natural, a nossa condição natural, na verdade. Nicole Campos, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, por conversar com a gente sobre assuntos assim tão delicados como esse, mas que precisam ser conversados. Com certeza, precisam ser ditos. Eu agradeço, né, mais uma vez, muito obrigada, em nome da Plan também. Obrigada a você por ter vindo, e obrigada a você por estar nos assistindo aí, que já sabe que todo dia eu estou te esperando aqui às 9 horas da manhã, com assuntos às vezes fáceis, outros não tão fáceis de falar, mas com certeza a gente vai estar informando sempre, todo dia, nessa mesa aqui, sempre com café quentinho, tá, gente? Tchau e até a próxima.